Se você gosta de ler livros que te causam aquele frio na espinha, esse vídeo é para você. Oi pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal, eu sou a Cat e hoje eu quero dar dicas de livros sinistros, aqueles livros que são perfeitos para ler na Spooky Season, que é o mês de outubro, ou para ler em qualquer época do ano, porque eu acho que ler livros sinistros é bom em qualquer mês. Então eu separei alguns livros dos mais variados estilos, alguns mais densos, alguns mais leves, uns mais assustadores, outros menos, para ter dicas variadas aqui para mais de um tipo de leitor. Mas o que todos eles têm em comum é um mistériozinho, aquele inexplicável que você tem que ler para descobrir qual que é a verdade. Já vou começar direto com um dos meus últimos favoritos, um livro que me deu um frio na espinha e também me tirou totalmente da sanidade, que foi o Nós Já Moramos Aqui, do Marcus Cleaver. Que livrinho sensacional! Esse aqui é um terror psicológico que fala sobre uma mulher que tá um dia em casa e de repente vão bater na porta dela. É uma família, um homem, 3 filhos e a mulher, e ele pede se pode entrar na casa dela para mostrar a casa, porque ele teria vivido ali quando era criança. A Ivy, que é a protagonista, ela tem ali uns certos problemas em dizer não, e ela diz que eles podem entrar durante 15 minutos, mas a partir do momento em que eles entram, é muito difícil deles saírem, porque várias coisas vão começar a acontecer. Esse é um livrinho que ele tem um tom sinistro, tem algumas cenas assustadoras, ele é ótimo para ler à noite. Aliás, eu sempre leio à noite esse tipo de livro, tá? E ele também é um livro que tem muitas camadas de mistério. Quando você finaliza, não tem uma pessoa que tenha uma teoria exclusiva e que diga assim, eu sei exatamente o que aconteceu aqui. Não tem. Ele é um livro que levanta ali vários debates, várias teorias, isso é muito bom, é gostoso, mas o tom de mistério, o tom de algo sinistro à espreita continua a existir. É um livro ótimo para quem quer sentir isso. O próximo livro que eu acho que tem essa pegada sinistra e é um dos meus favoritos, e eu não canso de indicar ele, não importa quanto tempo passe, é o Noite Polar. Esse é um livro pequenininho, mas que assim, a carga de sinistro aqui dentro, ela é alta. Esse livro se passa em 1937 e fala sobre um jovem que resolve aceitar fazer parte de uma missão que vai até a Baía de Grythuken, que fica lá no Ártico. É um lugar remoto e inabitado, onde eles precisam ficar durante um tempo para fazer uma pesquisa. E essa viagem vai coincidir com a Noite Polar, que é aquele momento em que baixa a noite completa durante vários meses e você não vê mais a luz do sol. Algumas coisas vão acontecer quando eles chegarem nessa baía e os companheiros de viagem dele vão ter que voltar e ele vai ser o único a ficar. Agora vocês imaginem esse homem sozinho no meio do gelo do Ártico, em uma cabana com a escuridão eterna do lado de fora. E acontece que em determinado momento, quando ele estiver lá, ele acha que ele vê alguém do lado de fora. Esse livro, ele é arrepiante e ele é ótimo para ler à noite, gente. Não leiam de dia, encarem o mistério, encarem a atmosfera, leiam antes de dormir, que vocês vão se sentir assim, ó, muito bem. Eu lembro que me deu um frio na barriga, me deu um frio na espinha, me deu frio por tudo, porque o livro é gelado e ele é um livrinho que realmente vale a pena você conhecer. Agora, se você gosta de histórias sinistras sobre casas sinistras, um que eu tenho certeza que vai te causar ali alguns olhares por cima do ombro é A Casa da Escuridão Eterna, do Riley Sager. Nesse livro nós vamos conhecer a Maggie Holt, que ela é uma designer de interiores, que ela recebe uma casa do pai dela como herança, e é uma casa que ela não tem uma boa relação, porque na infância dela eles compraram o lugar e eles ficaram morando lá apenas 20 dias, porque algumas coisas muito esquisitas aconteceram com a família e eles tiveram que sair correndo. O pai dela escreveu um livro sobre a situação toda, que tornou ele muito famoso, mas a Maggie odeia o livro, porque esse livro, digamos, destruiu a vida dela. E quando ela recebe a casa como herança, ela resolve que ela vai voltar para esse lugar, para se hospedar nessa casa meio abandonada e provar que tudo que o pai dela falou que existia na casa de sobrenatural era mentira. É óbvio que assim que ela entrar nessa casa, essas coisas misteriosas vão voltar a acontecer e vão colocar a sanidade dela à prova e a do leitor também. Muitas reviravoltas, plot twists insanos, tem tudo isso aqui porque é a marca registrada do autor. Ótimo para ler na Spooky Season ou em qualquer mês do ano também, porque eu acho que ele cabe em qualquer época. Agora, um livro que ele é um pouquinho mais denso, não sei se ele causa medo, mas ele causa na gente uma apreensão ao longo da leitura que eu fiquei apaixonada quando eu li, que é o Estranha Presença, da Sarah Waters, livrão estupendo, que tem resenha aqui no canal, é um dos meus favoritos da vida. Esse é um livro que se passa no pós-Segunda Guerra Mundial, no interior
interior da Inglaterra e nós vamos acompanhar um médico chamado Dr. Faraday. O Dr. Faraday, ele vai ser chamado para atender a empregada doméstica de uma casa antiga, onde existia ali uma família da antiga nobreza rural inglesa que agora está em decadência financeira e até social. Ele chega nessa casa e ele vai acabar estabelecendo uma certa amizade com essa família, que são os Eyre, e logo depois estranhos fenômenos começam a acontecer dentro dessa casa. E o Faraday, como um médico, como um cientista, ele vai tentar sempre buscar respostas científicas e racionais para tudo que acontece ali dentro. Mas ao mesmo tempo, como leitor, a gente não consegue achar que tudo aquilo é racional. Tem algo de muito sinistro, de misterioso e talvez sobrenatural dentro dessa casa, atingindo os membros dessa família. Esse é um livro que o finalzinho dele gera vários debates. Eu já conversei com muitas pessoas sobre o final e tem teorias diferentes sobre o que as pessoas acham que aconteceu aqui. Se foi sobrenatural, se não foi, se foi tudo uma armação, se não foi. Então ele é um livro que ele brinca um pouquinho com o que a gente acredita, e eu acho que a resposta depende muito do tipo de leitor que você é. Então eu acho que ele é um livro maravilhoso para ler em outubro, para ler no mês do mistério, porque ele tem muito mistério aqui dentro. E a escrita da Sarah Waters, ela é uma escrita mais densa, que acontece um pouco mais devagar, porque ela vai te enredando ali no mistério da casa, e eu acho excelente. Aliás, eu acho que poucas pessoas escrevem do jeito que a Sarah escreve hoje em dia. Mais um livro para quem gosta de casa assombrada ou casa possivelmente assombrada é o livro O Silêncio da Casa Fria, da Laura Purcell, que aqui no Brasil saiu pela Dark Side Books. Eu tenho essa ediçãozinha aqui, que foi a edição no qual eu li, e logo depois o livro foi publicado por aqui. Eu fiquei bem feliz porque essa história é excelente. O livro se passa em 1865 e ela fala sobre a Elsie, que é uma jovem viúva recente, que ela resolve se mudar para o interior logo depois da morte do marido, para a residência que esse homem tem no interior, ou tinha no caso. Ela vai chegar nessa casa que se chama The Bridge e ela descobre que a casa fica bem afastada e que existem alguns mistérios ali, existem alguns segredos na aldeia perto da casa, e ela começa a se sentir muito sufocada, ela começa a se sentir estranha naquele lugar. Lembrando que ela tá sozinha, ela acabou de ficar viúva, ela está grávida, então ela tá numa situação emocional muito complicada quando ela chega nesse lugar. E um dia, numa das suas andanças ali pela residência, ela vai encontrar antigos bonecos de madeira que são chamados de Silent Companions, os companheiros silenciosos, que fazem parte ali de culturas antigas, né? Você esculpia aqueles companheiros silenciosos e espalhava pela casa. Mas assim, digamos que esses companheiros silenciosos de madeira, eles vão começar a se mover pela casa. E talvez não tenha uma explicação racional para como isso acontece. E esse livro vai se tornando cada vez mais sinistro, obscuro, e você consegue sentir a atmosfera de sufocamento que atinge a personagem. É o livro perfeito para quem gosta de livros sobre casas sinistras. Gostei muito quando eu li, então fica aqui a minha indicação. Para quem gosta de lidar com a obscuridade da mente, eu acho que não tem livro melhor para ler do que Rebecca, da Daphne du Maurier. Suspense psicológico clássico. Esse aqui traz uma trama que já foi vista e revista em livros, em cinema, já foi muito comentado, porque realmente é uma coisa que funciona. Nesse livro nós conheceremos uma jovem muito simples, uma jovem pobre, que ela conhece um homem muito rico e se casa com ele. Esse homem vai levá-la para morar em Manderley, que é a sua mansão rural no interior da Inglaterra. Ela chega lá e ela já vai ser atingida pela opulência do lugar, pela riqueza, e como ela é uma menina muito simples, ela acaba sendo suplantada por tudo naquela casa. Afinal, ela não sabe como se portar, ela não sabe como falar, ela não sabe como se dá um jantar, ela não sabe como se escolhe um cardápio, ela não sabe como se vestir. Então ela vive ali uma série de humilhações silenciosas dentro desse ambiente. E esse marido dela, gente, ele não faz absolutamente nada pra ajudar essa menina. Assim, é uma coisa que dá até uma raiva quando você tá lendo. Só que tudo isso, gente, não é o maior problema dessa jovem protagonista. Ela vai descobrir que todo mundo ali na casa e que a própria casa em si ainda guarda de forma muito contundente a presença da Rebecca, a dona anterior, mulher do seu marido, seu atual marido, que faleceu num acidente trágico. E aos poucos as pessoas ficam falando da Rebecca, porque a Rebecca era assim, era assada, era bonita, se vestia bem e tal. Você começa a perceber como a autora constrói a assombração da Rebecca, que é feita de uma forma muitíssimo inteligente. Ela vai mostrando como é que a protagonista passa a ser assombrada por uma mulher que não existe mais. E como é que uma pessoa morta pode levar uma viva à loucura. Suspense psicológico brilhantemente escrito, e a gente entende
porque ele é um clássico assim que começa. Sem falar que ele tem uma das primeiras linhas mais famosas da literatura mundial, que é A Noite Passada Sonhei que Tinha Ido Novamente a Manderley. Agora, se vocês fazem mais o tipo criança assombrada e sinistra, você vai gostar de Desenhos Ocultos do Jason Rekulak. Esse livro fala sobre uma babá que é contratada para cuidar de um menino muito querido, e realmente ele é uma criança muito doce, mas ele faz desenhos sinistros o dia inteiro. E um desses desenhos é o desenho de uma mulher sendo arrastada para o meio do mato por um homem. A babá, a Mallory, ela fica totalmente chocada com esses desenhos, e quando ela vai conversar com os pais ficam, não, é só coisa da imaginação dele. Ele é uma criança muito imaginativa, ele é uma criança muito criativa. É claro que não, né, gente? E ela vai começar a investigar os desenhos desse menino e vai descobrir que talvez os desenhos tenham a ver com algo que tenha acontecido ali naquela cidade, naquele bairro, talvez na própria casa deles. É um livrinho que te dá um frio na espinha conforme você vai entendendo a história. Os desenhos do menino, gente, estão todos aqui no livro e eles são realmente assustadores. Então, dá uma olhada. É pra você ler ele de luz acesa, né? Maravilhoso pra essa época do ano. Um livro que infelizmente eu não tenho em casa pra mostrar pra vocês, mas é um dos melhores livros que eu já li, é Gélido, do Tess Gerritsen. E eu lembro até hoje do frio na espinha, do arrepio que eu senti lendo essa história. Esse é o 8º livro da série policial Rizzoli and Isles, mas você pode ler o livro separadamente se você encontrar, tá? Ele é compreensível. Esse livro vai ser protagonizado pela Maura, que é uma médica legista, que ela vai participar de uma conferência e na volta ela tá ali num carro que vai sofrer um acidente. O acidente acontece no meio da neve e ela acaba se deslocando para um povoado que tem ali perto. Mas quando ela chega nesse povoado, parece que o povoado está totalmente desabitado. Aliás, parece que as pessoas desapareceram, assim, de última hora. E esse lugar se chama Kingdom Come e ela começa a investigar ali a situação e tal, e de repente coisas muito sinistras começam a acontecer com ela no meio desse povoado isolado, solitário, vazio, no meio da neve. Eu li esse livro, eu lembro que de madrugada, e foi assim, uma experiência sensacional. Eu senti muito medo. Até você descobrir o que realmente aconteceu naquele lugar, a autora consegue trabalhar uma ótima atmosfera do medo e do suspense que a personagem está passando naquele lugar. Agora, se você tá querendo ler alguma coisa que seja sinistra, mas não tanto, que seja mais leve, vou deixar de dica um livro que eu li recentemente chamado Snakebite. Aliás, A Maldição de Snakebite, da Courtney Gold. Esse aqui é um suspense sobrenatural e young adult, eu diria. Porque as duas protagonistas, elas têm 18 anos, então são ainda pessoas jovens. Esse aqui é um livro que, quando eu comecei a ler, eu pensei assim que ele parecia muito com um episódio de Supernatural protagonizado por jovem. É mais ou menos isso. Nós vamos conhecer aqui a Logan, que ela se muda para Snakebite com os seus pais. E os pais dela são caçadores de fantasmas. Eles têm um programa de televisão sobre o assunto. Só que ela vai descobrir que eles não foram bem recebidos aqui naquele lugar, porque antes, né, algum tempo antes, um jovem desapareceu e as pessoas da cidade culpam os pais dela. Eles dizem que o jovem só desapareceu porque os pais dela apareceram. Ela vai acabar ali formando uma certa amizade com outra adolescente desse lugar, chamada Ashley, e outros jovens vão desaparecer, o que vai tornar a coisa ainda mais sinistra. A questão aqui é que tem uma pegada sobrenatural. Talvez a explicação para o desaparecimento desses adolescentes não seja lógica. Talvez seja algo sobrenatural, algo oculto que vive naquela cidade. Então elas vão tentar descobrir. O livro é essa caçada ao mistério, ao mesmo tempo em que o livro trabalha dramas pessoais das duas protagonistas em relação à família, aos amigos, às suas paixões. Então é um livro que ele tem um elemento de mistério, algo sinistro acontecendo, mas também é numa pegada um pouco mais leve, não é nada muito assustador, nada que você precise ler assim de luzes acesas. E eu lembro que eu finalizei ele e eu ainda fiquei pensando que seria muito legal ter um livro só sobre os pais da Logan, que são o Brandon e o Alejo. Eles são personagens muito legais e eu fiquei imaginando como seria ler um livro deles dois caçando fantasmas por aí. Enfim, suspense sobrenatural mais tranquilinho pra quem quer ler algo sinistro, mas nem tanto. Outro livro que eu acho muito legal pra ler na Spooky Season, mas ele não é um livro muito comentado, que é uma pena, é o livro Prisioneiros de Inverno, da Jennifer McMahon. A história aqui começa em Vermont em 1908, quando uma mulher chamada Sarah vai desaparecer na floresta. Ela vai ser encontrada morta e existem muitas histórias ali sobre o que teria ou não acontecido com ela, e várias lendas surgem, inclusive uma lenda que diz que ela vaga pela floresta, que ainda pode ser que você veja ela em algum lugar. 100 anos depois, nós vamos conhecer a Ruthie, que é uma jovem que vive com a mãe e a irmã numa casa ali no mesmo lugar, e ela vai encontrar o diário da Sarah, o diário dessa mulher que morreu lá na floresta em
1908. Ao mesmo tempo, a mãe dela vai desaparecer, o que aumenta o mistério. Conforme ela for lendo o diário da Sarah, ela vai descobrir que passado e presente têm muito mais em comum do que ela imaginava e que talvez a sua própria história esteja conectada com esse passado distante e com esse mistério do início do século XX. Esse é um livro que tem ali uma pegada de também um teor talvez sobrenatural. Eu gosto muito de como a Jennifer ela leva a narrativa mantendo a gente curioso para saber o que aconteceu, ao mesmo tempo em que ela tem cenas que dão aquele medinho na gente conforme a gente avança. É um livro interessantíssimo, tem um bom mistério e eu acho que a Jennifer é uma autora que merece ser lida, merece ser um pouquinho mais conhecida e um espacinho ali na tua estante. Espero que vocês tenham gostado das indicações. Aliás, já indica aqui pra mim nos comentários um livro que você ache sinistro, um livro que dá aquele friozinho na barriga que eu devo conhecer. Todos os links dos livros estão aqui embaixo para vocês darem uma olhada. Espero que vocês tenham gostado. Beijão, a gente se vê no próximo vídeo.